Imagine chegar diante de Deus no último dia, cheio de expectativa, e ouvir as palavras mais terríveis que alguém poderia escutar. Afasta-se de mim, eu nunca te conheci. Essa não é uma cena hipotética, mas uma advertência real que Jesus fez no Sermão da Montanha, registrada em Mateus 7:23. Essa frase deveria causar um frio na espinha de todo cristão, pois revela um perigo espiritual que muitos ignoram. Antes de continuarmos, quero fazer um pedido importante. Se esse conteúdo está te fazendo refletir, clique no like e se inscreva no canal. Isso ajuda a levar essa mensagem crucial para mais pessoas que precisam ouvi-la. Agora, vamos entender por que essa advertência é tão chocante. Jesus não dirigiu essas palavras a criminosos ou ateus declarados, mas a pessoas religiosas que profetizavam, expulsavam demônios e faziam milagres em seu nome. O problema não estava no que eles faziam, mas no relacionamento que tinham, ou melhor, que não tinham, com Cristo. A verdade é que muitas pessoas hoje estão na mesma situação. Frequentam igrejas, participam de cultos, cantam louvores, até servem em ministérios, mas nunca tiveram um encontro genuíno com Jesus. São como a figueira que Jesus amaldiçoou, cheia de folhas, mas sem frutos. Exteriormente parecem espirituais, mas interiormente estão vazias. A Bíblia é clara. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus 7:21. Você pode enganar os irmãos, pode enganar o pastor, pode até enganar a si mesmo, mas Deus conhece o coração. No dia do juízo, não adiantarão justificativas ou desculpas. Permita-me compartilhar uma história que ilustra isso. Um conhecido pastor evangélico, após décadas de ministério, teve um sonho perturbador. No sonho, ele estava diante do trono de Deus, orgulhoso de suas conquistas. Senhor, eu preguei para milhares, curei enfermos, fundei igrejas. Mas a resposta que ouviu o deixou em pânico. Afasta-se de mim, operário da iniquidade, eu nunca te conheci. Quando acordou, finalmente entendeu que tudo o que havia feito, embora bom, tinha sido movido por ambição pessoal, não por amor genuíno a Cristo. Isso nos leva a uma pergunta crucial. Como podemos ter certeza de que realmente conhecemos Jesus e somos conhecidos por Ele? Essa é a questão que vamos explorar profundamente nos próximos tópicos deste vídeo. Mas antes de continuarmos, quero ouvir de você. Essa mensagem está te impactando? Comente abaixo sim, se você já parou para refletir seriamente sobre esse aviso de Jesus, ou não tenho certeza, se essa é uma questão que ainda te deixa confuso. Sua interação é importante para nós, e não vá embora agora, porque no próximo segmento vamos revelar o significado mais profundo por trás dessas palavras chocantes de Jesus. Você vai descobrir o que realmente significa ser conhecido por Cristo e como evitar o terrível destino daqueles que ouvirem "eu nunca te conheci". A expressão "nunca te conheci", usada por Jesus, vai muito além de uma simples negação. No contexto bíblico, o verbo conhecer carrega um peso relacional profundo. Quando examinamos as Escrituras, vemos que esse conhecer se refere a uma intimidade pessoal como a que existe entre marido e esposa, Gênesis 4:1, ou entre Deus e seus escolhidos, Jeremias 1:5. No hebraico original, o termo yada, lhe conhecer, aparece mais de 900 vezes na Bíblia, sempre denotando um relacionamento íntimo e pessoal. Jesus não está dizendo que não tinha informação sobre aquelas pessoas. Afinal, ele sabe tudo sobre todos. A rejeição expressa na frase "nunca te conheci" revela a ausência de um vínculo genuíno, uma relação de aliança que deveria existir entre o Criador e sua criação. O profeta Oséias traz luz sobre esse conceito quando declara: "Meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento." Oséias 4:6. Não um conhecimento intelectual, mas experimental. Da mesma forma, no Novo Testamento, Paulo escreve aos Gálatas: "Mas agora que conheceis a Deus", ou antes, sendo conhecidos por Deus, Gálatas 4:9, mostrando que o conhecimento salvífico
é sempre recíproco. A parábola das 10 virgens, Mateus 25, 1-13, ilustra perfeitamente essa realidade. Todas as virgens tinham lâmpadas, símbolo de profissão de fé, mas apenas as prudentes tinham óleo, símbolo do Espírito Santo. Quando o noivo chegou, as insensatas bateram na porta clamando: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ouviram a terrível resposta: Em verdade vos digo que não vos conheço. O problema não era que o noivo nunca as tivesse visto, mas que nunca houve um relacionamento verdadeiro. Essa compreensão nos leva a uma reflexão perturbadora. É possível estar perto das coisas de Deus sem estar perto do próprio Deus. Participar de atividades religiosas, conhecer teologia, até operar milagres, tudo isso pode acontecer sem que haja um relacionamento salvífico com Cristo. Como ele mesmo alertou: Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Mateus 7, 22, 23. A diferença crucial está no que Jesus menciona no versículo 21. Aquele que faz a vontade de meu Pai. Ser conhecido por Cristo não é sobre o que fazemos para Ele, mas sobre quem somos nele. É sobre ter nossa identidade transformada pelo novo nascimento, João 3:3, sobre ser uma nova criatura, 2 Coríntios 5:17, sobre ter nosso nome escrito no livro da vida, Apocalipse 20:15. A advertência de Jesus não foi dirigida a pessoas aleatórias, mas a um grupo específico que merece nossa atenção cuidadosa. Quando analisamos o contexto de Mateus 7, percebemos que Cristo estava falando para aqueles que mantinham uma aparência de piedade, mas cujos corações estavam distantes dele. Estes indivíduos representam 3 categorias perigosas que ainda hoje existem em nossas igrejas. Primeiro, os operários da iniquidade. Estes são os que usam o nome de Jesus para benefício próprio. Como os falsos profetas mencionados no versículo 15, eles se vestem de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Seus ministérios são marcados por busca de fama, dinheiro e poder, não por genuíno amor a Cristo. Lembram Balaão, que profetizava por recompensa, ou Judas, que seguia Jesus, mas roubava da bolsa comum. Segundo, os religiosos superficiais. Estes cumprem rituais meticulosamente, mas seu coração nunca foi transformado. São como os fariseus que Jesus denunciou. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:8. Frequentam cultos, dão ofertas, cumprem tradições, mas nunca experimentaram o novo nascimento. Sua fé é herdada, não pessoal, cultural, não conviccional. Terceiro, os autossuficientes espirituais. Estes confiam em suas próprias obras para a salvação. Como o fariseu da parábola que orava consigo mesmo, Lucas 18, 9 e 14. Eles enumeram suas boas ações, mas não reconhecem sua necessidade de graça. Seu erro fatal é achar que Deus lhes deve algo por causa de seus esforços religiosos. Um caso bíblico emblemático é o de Saul, o primeiro rei de Israel. Ele profetizou, liderou o povo de Deus e até construiu um monumento religioso, 1 Samuel 15:12. Mas quando confrontado por Samuel, revelou que seu coração nunca foi totalmente do Senhor. Suas palavras finais são arrepiantes. Deus se desviou de mim e não me responde mais. 1 Samuel 28:15. O mesmo pode acontecer com quem hoje serve a Deus por motivos errados. A tragédia é que muitos nesses grupos nem percebem seu estado espiritual. Como a igreja de Laodiceia, Apocalipse 3:14 e 22, acham-se ricos e abastados, quando na verdade são miseráveis, pobres, cegos e nus. Frequentam cultos há anos, mas nunca se humilharam diante da cruz. Conhecem versículos, mas não o autor da palavra. Fazem parte da comunidade de fé, mas não da comunhão dos santos. Jesus alertou que no dia do juízo, muitos virão com suas credenciais religiosas. Senhor, não profetizamos em teu nome. Não expulsamos demônios em teu nome.
Não fizemos muitos milagres em teu nome. Mateus 7:22. A resposta divina será terrível porque suas obras, embora impressionantes, foram feitas na carne, não no espírito, para sua própria glória, não para a glória de Deus. Isso nos leva a uma pergunta crucial: como podemos examinar a nós mesmos para não cairmos nesse engano? A resposta está no próximo tópico, onde exploraremos os sinais de um relacionamento genuíno com Cristo. Mas antes, pare e reflita. Você já considerou seriamente se está entre os que correm o risco de ouvir "nunca te conheci"? Sua vida espiritual é baseada em um encontro transformador com Jesus ou apenas em atividades e tradições religiosas? A grande questão que emerge dessa advertência de Cristo não é apenas entender quem pode ouvir "nunca te conheci", mas como garantir que nós mesmos não sejamos surpreendidos por essas palavras. As Escrituras nos fornecem critérios claros para discernir um relacionamento genuíno com o Salvador, que vão muito além de mera aparência religiosa. O primeiro e fundamental aspecto é o novo nascimento. Jesus foi categórico ao dizer a Nicodemos: "Necessário vos é nascer de novo." João 3:7. Este não é um mero ajuste comportamental, mas uma transformação sobrenatural operada pelo Espírito Santo. Como um bebê que nasce fisicamente, o novo nascimento espiritual marca o início de uma nova vida em Cristo. É por isso que Paulo afirma: "Se alguém está em Cristo, nova criatura é." 2 Coríntios 5:17. Esse nascimento espiritual se manifesta por uma mudança radical de natureza. O que antes amávamos, agora odiamos. O que antes odiávamos, agora amamos. O segundo aspecto é a obediência que flui do amor. Jesus disse: "Se me amais, guardareis os meus mandamentos." João 14:15. Aqui está a diferença crucial entre os que são verdadeiramente conhecidos por Cristo e os que apenas professam conhecê-lo. Para estes últimos, a obediência é um fardo pesado, uma lista de regras a cumprir. Para os primeiros, é a resposta natural de um coração transformado pelo amor divino. Como um filho que obedece ao pai não por medo de punição, mas por amor e confiança, assim o verdadeiro crente segue a Cristo. O terceiro aspecto é a comunhão constante. A analogia bíblica da videira e dos ramos, João 15:1-8, ilustra essa realidade. Cristo é a videira, nós somos os ramos. Um ramo que não permanece ligado à videira não pode dar fruto. Da mesma forma, nossa vida espiritual depende de uma conexão vital e contínua com Jesus através da oração, da palavra e da comunhão com outros crentes. Essa comunhão não é esporádica ou superficial, mas profunda e constante. O quarto aspecto é a evidência de frutos espirituais. Jesus advertiu: "Pelos seus frutos os conhecereis." Mateus 7:20. Os frutos do Espírito mencionados em Gálatas 5:22-23. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não são qualidades que podemos fabricar por esforço próprio. São o resultado natural da vida de Cristo em nós. Eles não são a causa, mas a evidência de nossa salvação. O quinto aspecto é a confiança exclusiva na obra de Cristo. Os que são verdadeiramente conhecidos por Jesus não confiam em suas próprias obras para salvação, mas somente no sacrifício perfeito de Cristo na cruz. Como Paulo declarou: "Longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo." Gálatas 6:14. Essa dependência total da graça é o antídoto contra o orgulho religioso que caracteriza os que ouvem "nunca te conheci." Um exemplo bíblico marcante é o contraste entre Pedro e Judas. Ambos falharam gravemente, Pedro negando a Jesus, Judas o traindo. Mas enquanto Judas se enforcou em desespero, Pedro se arrependeu e foi restaurado. A diferença? Pedro era conhecido por Jesus, Lucas 22:32, enquanto Judas, embora tenha sido discípulo, nunca teve um relacionamento genuíno com o Mestre, João 70:71. Essa distinção é crucial porque revela que o que define nosso relacionamento com Cristo
não é a perfeição de nossa caminhada, mas a direção de nosso coração. Os verdadeiros crentes podem tropeçar, mas não abandonam a fé. Podem cair, mas são restaurados. Podem duvidar, mas continuam buscando a Cristo. Como escreveu João: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João 1:8-9. Portanto, ser conhecido por Jesus não é sobre performance religiosa, mas sobre relacionamento transformador. Não é sobre o que fazemos para Deus, mas sobre o que Ele fez por nós e continua fazendo em nós. Essa verdade deve nos levar não ao medo paralisante, mas a um exame sincero de nossa condição espiritual. A mensagem contida nas palavras "Nunca te conheci" não é destinada apenas para reflexão teológica, mas constitui um alerta solene que exige resposta imediata. Vivemos em um tempo onde a religiosidade superficial se multiplica, enquanto o verdadeiro discipulado se torna cada vez mais raro. Essa realidade torna o apelo de Jesus ainda mais urgente para a nossa geração. O primeiro aspecto deste chamado é o reconhecimento da gravidade do assunto. Não estamos tratando de mera especulação doutrinária, mas de um aviso direto do próprio Filho de Deus sobre o destino eterno das almas. A possibilidade de alguém dedicar toda uma vida a atividades religiosas e no final ser rejeitado por Cristo deveria causar em nós um santo temor. Como escreveu Paulo aos Filipenses: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Filipenses 2:12. Esse temor não é paralisante, mas sim o princípio da sabedoria que nos leva a uma avaliação honesta de nossa condição espiritual. O segundo aspecto é o exame pessoal que este alerta demanda. A Bíblia nos exorta: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. 2 Coríntios 13:5. Esse exame não deve ser superficial, mas profundo e sincero. Algumas perguntas podem nos guiar. Meu relacionamento com Cristo é baseado em encontros transformadores ou apenas em rotinas religiosas? Minha obediência flui de amor genuíno ou de medo e obrigação? Meus frutos espirituais são naturais ou forçados? Minha confiança está verdadeiramente na graça de Cristo ou em minhas próprias realizações? O terceiro aspecto é a necessidade de arrependimento imediato. Para aqueles que, ao se examinarem, perceberem que sua fé tem sido mais aparência que realidade, a mensagem é clara. Hoje é o dia da salvação. 2 Coríntios 6:2. O arrependimento genuíno envolve reconhecer nossa condição espiritual, abandonar a confiança em obras mortas e clamar pela misericórdia divina. A parábola do fariseu e do publicano, Lucas 18:9-14, ilustra essa diferença fundamental. Enquanto um confiava em si mesmo, o outro clamou: tem misericórdia de mim, pecador, e foi justificado. O quarto aspecto é o compromisso com uma vida de discipulado autêntico. Ser conhecido por Cristo não é sobre um momento de conversão no passado, mas sobre uma caminhada contínua de fé. Envolve alimentar diariamente nosso relacionamento com Deus através da oração, da palavra e da comunhão com outros crentes. Requer submissão ao senhorio de Cristo em todas as áreas da vida: família, trabalho, finanças, relacionamentos. Exige crescimento constante, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4:13. O quinto aspecto é a responsabilidade de compartilhar esse alerta. Assim como o profeta Ezequiel foi constituído atalaia sobre Israel, Ezequiel 33:1-9, cada crente tem o dever de alertar outros sobre esse perigo espiritual. Isso deve ser feito com sabedoria e amor, evitando tanto o legalismo que condena quanto o liberalismo que banaliza a mensagem. Nosso objetivo não é causar pânico, mas levar as pessoas a um encontro genuíno com Cristo. A história do rei Josias, 2 Reis 22:23, serve como exemplo inspirador. Quando o livro da lei foi encontrado no templo e lido diante dele, Josias rasgou suas vestes em sinal de arrependimento.
e liderou uma grande reforma espiritual em Judá. Da mesma forma, a mensagem de Mateus 7, 21, 23 deve nos levar a uma renovação pessoal e coletiva de nossa fé. O convite final de Jesus neste contexto é direto. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus 25, 13. A advertência "nunca te conheci" não é para nos desesperar, mas para nos despertar. Não é para nos paralisar de medo, mas para nos motivar a buscar a Cristo com todo o nosso coração. Como escreveu Pedro, procurai, diligente como nunca, confirmar a vossa vocação e eleição. 2 Pedro 1,10. Este estudo não termina aqui. Ele deve marcar o início de uma jornada mais profunda com Cristo. Se esta mensagem tocou seu coração, não a ignore. Converse com Deus neste momento. Busque orientação pastoral se necessário. E compartilhes esse alerta com outros que precisam ouvi-lo. A eternidade é longa demais para corrermos o risco de ouvir as palavras que nenhum de nós deseja escutar. Nunca te conheci. Que possamos todos, pela graça de Deus, viver de modo a ouvir no último dia: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34.